Olá a todos e todas, bem-vindos a mais um episódio do Amazoniar. O Amazoniar é um projeto centrado no diálogo, na conversa, e é para entender melhor o atual processo que ocorre na Amazônia, o que ocorre na Amazônia e as relações com o resto do mundo. Amazoniar é um projeto do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia e tem esse objetivo muito claro: levar as questões da Amazônia, não só a Amazônia brasileira, mas também a Amazônia como um todo, a Pan-Amazônia, como nós dizemos, para o resto do mundo. Só vamos entender melhor a importância dessa grande região tropical para o planeta, especialmente no mundo em aquecimento, se nós mergulharmos na região, mergulharmos na parte de meio ambiente, no desenvolvimento dessa região e, principalmente, nas pessoas que lá estão, sejam elas na cidade, sejam elas no campo. Hoje nós vamos ter o último evento de um segundo ciclo do Amazoniar, né, que foi um ciclo de 4 debates, e que incide sobre a perspectiva indígena sobre a Amazônia e um pouco dessa imensa população indígena de diferentes etnias, com uma diversidade impressionante de culturas e línguas. Qual é o papel destas populações neste mundo hoje em transformação? Qual a importância das populações indígenas, dos povos indígenas da Amazônia como um todo, para o futuro desse planeta, para o futuro da região? Portanto, hoje nós vamos falar um pouco nessa perspectiva, na questão dos direitos humanos, na questão da conservação florestal, nos efeitos da mudança do clima e como os povos indígenas estão evitando que essa mudança climática se agrave ainda mais, e também para o desenvolvimento sustentável dessa imensa área tropical. E hoje eu tenho uma honra e um prazer enorme de ter duas pessoas muito especiais para o IPAM, muito especiais para a luta na questão indígena, do reconhecimento de direitos e do papel dos indígenas, especialmente na região amazônica, mas não só lá, também em outros biomas do continente sul-americano. O primeiro deles é o Gregório Mirabal, do povo Uacuenai Curripaco. Desculpe, Gregório, estou engasgando aqui no nome, mas é isso mesmo. Uacuenai Curripaco, da etnia amazônica na Tríplice Fronteira, quer dizer, é um povo que divide Venezuela, Brasil e Colômbia. E Gregório, a qual eu tenho uma admiração muito grande, ele é coordenador geral da COICA, que é a coordenação das organizações indígenas da Cuenca Amazônica, da Bacia Amazônica. É uma organização extremamente importante. O Gregório vai falar um pouco sobre isso, sobre a COICA, para a gente em breve. Ele é um líder na proteção da população indígena da Amazônia como um todo, né, e conta com o respeito das culturas que vivem em diferentes países. A COICA tem essa grande missão de agregar e integrar a população indígena dos diferentes países da Bacia Amazônica. Portanto, é um prazer muito grande, Gregório, tê-lo aqui. Nós vamos ter também Adriana Ramos, que também eu tenho um carinho e um prazer enorme de tê-la aqui hoje com a gente. A Adriana tem mais de 25 anos de atuação no Instituto Socioambiental, que é uma ONG extremamente importante e valorosa para os brasileiros. Trata das políticas não só ambientais e não só sociais, mas nessa nova abordagem socioambiental, né? E ela tem feito vários trabalhos na questão
de envolvimento e inclusão da sociedade civil nas instâncias governamentais, nas decisões do futuro do Brasil e da região amazônica. Ela tem muita experiência no monitoramento e na incidência de processos que correm no legislativo, nas políticas públicas, que inclusive, a gente deve falar isso um pouquinho depois, é um dos pontos mais sensíveis hoje, não só no Brasil, mas também nos outros países, são essas decisões políticas ou as decisões legislativas que afetam os povos indígenas e afetam praticamente a humanidade como um todo. Eu não estou exagerando quando eu digo isso. Portanto, Adriana, Gregório, um prazer enorme estar aqui. Eu queria dar 5 minutos para cada um, para a gente falar um pouquinho nessa perspectiva dos povos indígenas da Panamazônia, onde estão os seus territórios, o que representa essa grande nação indígena amazônica. Gostaria de começar, Gregório, contigo. Uns 5 minutinhos para você introduzir um pouco os seus pensamentos em relação a esse ponto dos indígenas na Panamazônia. Bem-vindo, Gregório. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Gracias a Pablo Mutiño y a IPAN por esta invitación. Un gusto compartir con la hermana compañera que nos acompaña y a todo el equipo que está acá presente. Yo quisiera solamente pedir el permiso a los espíritus de la selva amazónica, a nuestros ancestros. Nosotros siempre hablamos del agua, del fuego, del aire, de la tierra, porque esa es nuestra cosmovisión, esa es nuestra cosmovivencia. Nosotros venimos de allí. Nosotros somos pueblos, culturas, que nacimos en la selva y que aprendimos a convivir, a valorar, a respetar nuestro territorio desde hace 10.000 años. Entonces, para nosotros en este momento, la COICA podemos decir que es la única institución internacional que tienen los pueblos indígenas amazónicos. Así como los gobiernos tienen su institución, así como la ONU tiene su institución, así como las religiones tienen su institución, nosotros creamos hace 37 años nuestra propia institución para visibilizarnos, para debatir, para proponer, para protestar, para decir cómo estamos en la cuenca amazónica. Es importante que nosotros nos consideramos pueblos, naciones, nacionalidades con derecho a la autodeterminación, porque tenemos un territorio, porque tenemos un idioma, porque tenemos nuestros gobiernos propios territoriales. Pero también hay otros gobiernos que no estaban cuando nosotros nacimos en la Amazonía. Hace 10.000 años no había gobiernos, no había fronteras, no habían otros pueblos, éramos los pueblos indígenas. Entonces, hoy, nosotros, a pesar de que ha pasado 10.000 años, nosotros seguimos pensando que la Amazonía es un ser vivo. Es un ser vivo de la cual somos parte de los pueblos indígenas. Y creemos en el agua, en el aire, en el fuego, en el jaguar, en la anaconda, en la visión de nuestros abuelos, así como hace 10.000 años. Y nosotros todavía luchamos para que se nos entienda en nuestro lenguaje oral. No tenemos un lenguaje científico. No hacemos investigaciones o presentamos una ponencia. Lo podemos hacer ahora,
pero nosotros queremos respetar nuestra convivencia oral, el testimonio oral de nuestros pueblos, y hoy mantenemos eso todavía. Hoy la ciencia está reconociendo el trabajo que hemos hecho hasta ahora por mantener los territorios, y ahora lo que hemos conservado, que es el agua, la tierra, el aire, el bosque, la selva tropical, quizás en este momento ese trabajo que hemos hecho milenariamente es clave para que la humanidad siga viviendo, y si no se respeta y si se sigue destruyendo, la humanidad puede desaparecer si no ayuda a los pueblos indígenas a conservar la selva amazónica. Eso podría decir como no sé si me queda 1 minuto más o 2 minutos, Pablo, o ya agoté los 5 minutos. ¿Qué dice? Ya agoté los Sí, 5 minutos. siga 1 minuto más. Está 1 bien. minuto. Bueno, Puede seguir, está yo excelente. cierro con esto. Nosotros hemos vivido varias etapas. Primero, hace casi medio siglo nuestros territorios fueron invadidos. Luego, hace 200 años, estos territorios fueron liberados y se convirtieron en estados nacionales hasta hoy. Y nos dividieron en fronteras. Para nosotros no hay fronteras, pero hoy estamos divididos en fronteras por países. Y hace 30 años, en la Cumbre de la Tierra, se habló con claridad de lo que iba a pasar con el cambio climático, con la biodiversidad, con lo que se está muriendo ahorita. Se está muriendo la biodiversidad, el ser humano está a punto de destruirse, destruir su casa, y hoy hemos llegado a ese punto de no retorno. Hace 30 años se dijo y todavía no hemos tomado los grandes correctivos y todavía seguimos hablando de catástrofes, y llegamos a la pandemia que desató múltiples catástrofes para nuestros pueblos, pero aquí estamos. Eso quería decir. Muito obrigado, Gregório. Eu acho que você traz uma forte mensagem de identidade dos povos, uma forte mensagem de que o fundamental no trato com essa questão indígena é o respeito à história indígena, ao direito dos indígenas, especialmente às suas terras, aos seus territórios. Adriana, você tem como complementar? É difícil complementar Gregório depois, ele é muito enfático e muito impressionante na sua fala, mas vamos lá. Você também segue o que nós podemos escutar nesse sentido, Adriana. Paulo, boa tarde, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, especialmente dividindo essa conversa com o Gregório, que é uma pessoa que eu admiro muito, e eu aproveito para começar parabenizando a COICA por esse esforço inigualável, né, de articulação de mais de 400 povos distintos que compartilham a Amazônia em 9 países, que eu acho que a maior iniciativa de buscar olhar a Panamazônia, né, como uma coisa mais comum. Esse tem sido, eu acho que, o maior desafio da Panamazônia, um desafio de governança que os países têm buscado com pouco afinco, mas que para os povos indígenas tem sido uma questão central. Então, eu acho que uma coisa importante de destacar é isso, a centralidade da luta dos povos indígenas, né, na construção de uma perspectiva amazônica e na defesa da Amazônia como uma região que precisa desse olhar, né? Como o Gregório bem disse, quer dizer, para os povos, as fronteiras geopolíticas dos países, né, são muitas vezes irrelevantes ou historicamente irrelevantes, elas passam, né, a configurar uma necessidade de respeito muito recentemente, digamos assim, e para os recursos naturais, para as bacias hidrográficas,
menos ainda, né? Então, não é possível olhar para a maior área de floresta tropical contínua, né, do mundo sem considerar que ela precisa ser vista como tal. E aí eu acho que tem esse grande desafio, porque a gente tem contextos político-institucionais muito distintos, especialmente se a gente pensa do ponto de vista das políticas socioambientais, do reconhecimento dos direitos territoriais dos povos indígenas e da conservação ambiental, mas com desafios compartilhados e muito similares, né? Desafios não só na perspectiva da gestão, mas desafios relacionados a limites que também não são reconhecidos pela ilegalidade, seja do tráfico de drogas, seja do garimpo ilegal, da exploração madeireira, né? Que trazem uma série de dilemas e desafios também nas fronteiras. E acho que a gente tem visto, né, muitas iniciativas interessantes construídas a partir da sociedade civil, né, nas quais a COICA é um ator central, no sentido de contribuir para uma visão mais integrada da Amazônia. O Instituto Socioambiental que eu participo faz parte de uma rede que tem esse objetivo, que é a Rede Amazônica de Informação Socioambiental, a RASG, que tem sido parceira, inclusive, da COICA, né, no sentido de contribuir com essa visão, subsidiando com mapas e análises sobre a situação dos territórios, assim como nós também temos feito parte desse esforço grande do painel científico da Amazônia, que também vem com essa perspectiva, né, de construir uma visão comum. Então, acho que é muito importante a forma como a sociedade tem buscado contribuir para que a gente olhe para a Amazônia, né, como essa região tão relevante, com muitas diferenças e divisões geopolíticas, mas que não deixa de ser, né, uma região compartilhada, né, por tantos povos e comunidades diferentes, e que é a partir da interação, mais do que da integração, eu acho, entre esses diferentes atores, que a gente vai poder pensar, digamos, numa governança de fato compartilhada para uma melhor gestão desse território tão importante para o Brasil, para o mundo, para a América do Sul. É isso, para começar. Obrigado, Adriana. Não, excelente início. Eu acho que isso, ouvindo você, Adriana e Gregório falando, eu acho que nos remete a algumas reflexões. Uma delas é a história de talvez a maior pandemia que a gente tenha vivido, que não é simplesmente, não é só a pandemia do coronavírus, mas é a pandemia da mudança do clima global, que está em curso. E sempre se traz essa conversa e essa noção de que os povos indígenas da Amazônia têm um papel relevante nesse sentido, está à tona, está na ONU a discussão para isso, está em diferentes eventos e arenas no âmbito internacional. Só para vocês todos terem uma ideia, isso só no Brasil, talvez a gente possa depois fazer uma pequena conta aqui de padeiro sobre o geral na Amazônia, mas tem mais de são quase 2 anos de emissão global estão protegidos pelos indígenas como carbono nas florestas nos seus territórios, isso só no Brasil. E se fala muito nisso de que nós temos, então, que avançar com essa proteção ambiental, lembrando que é menos, Adriana, é menos de 1% o desmatamento dentro de terras indígenas, quando você compara com fora, ou mesmo áreas onde você tem alguma proteção, onde isso chega a 25%, a 30%, onde você não tem florestas protegidas. Os índios prestam um papel fundamental nesse processo. Por outro lado, são os que mais sofrem, Gregório. Sofrem com grilagem, como a Adriana falou, exploração madeireira, invasão de terras e da própria mudança do clima, que às vezes traz mais seca. Como a gente lida com esse paradoxo de que está nos indígenas, que não são reconhecidos por esse papel,
uma grande resposta para o problema do clima mundial, a continuar preservando essas áreas, e, ao mesmo tempo, são aqueles que mais sofrem ataque. Quer dizer, Gregório, eu queria que você explorasse um pouco, no âmbito da Panamazônia, como é que a gente lida com isso. Os indígenas são cobrados por estarem protegendo as áreas e que deve continuar sendo protegidas, mas, ao mesmo tempo, são os mais atacados e são os que mais sofrem com essa mudança do clima. Como a gente lida com isso e qual é a saída para esse tipo de situação paradoxal? Bueno, también, bueno, quiero saludar a Adriana Ramos. Y bueno, un gusto compartir contigo también. O sea, yo lo que puedo decir, Pablo, es que, bueno, en este momento también gracias a esas grandes alianzas con la ciencia y con organismos de derechos humanos, de defensa de derechos humanos, y también el impacto de la pandemia del año pasado, creo que vino a exigirle al planeta, a todos nosotros, que tengamos más conciencia. Yo creo que antes de la pandemia, los asesinatos a los pueblos indígenas estaban invisibilizados, la criminalización estaba invisibilizada, la falta de asistencia educativa, sanitaria, sobre todo en las triples fronteras. Pues yo vengo de una comunidad que está en la triple frontera, donde no hay presencia del Estado, no hay presencia de la salud, de la educación, en muchos espacios. Entonces, esta pandemia sanitaria vino a develar la realidad de nuestros pueblos y se convirtió en una múltiple pandemia económica, política, sanitaria, educativa, y no tiene frontera. La pandemia no respetó pueblos indígenas, pandemia, quilombola, campesinos, y allí prácticamente salió el otro mapa, el otro rostro de la América del Sur, especialmente de los pueblos indígenas, abandonados a su suerte, sin garantías de sus derechos. Entonces, ante esta situación, fue importante esa unión entre la ciencia, entre las instituciones sanitarias que no obedecen a partidos políticos ni a gobiernos, y a las organizaciones de derechos humanos que no obedecen a ideología ni partidos políticos ni a gobiernos, que se han dedicado siempre a la lucha por el bienestar, a la lucha contra la injusticia. Entonces, nosotros, por primera vez, jamás, yo, por ejemplo, mi primer periodo en la COICA, vengo a dirigir una organización que está en la Amazonía, en frontera con Brasil y Colombia, muy alejada de la ciudad de la capital de Venezuela y de la capital de Colombia. Y jamás pensamos que íbamos a enfrentar esta pandemia, y jamás pensamos que iba a morir tantos hermanos y hermanas por, o sea, una de las grandes causas fue la prevención, la falta de infraestructura educativa, sanitaria, o sea, muchas cosas que se pudieron evitar, porque gran parte de la pandemia también tiene que ver con la contaminación de mercurio en los ríos, con la minería ilegal, con la deforestación. O sea, de allí viene la pandemia también, de la irresponsabilidad y de la falta de liderazgo de nuestros gobiernos, sean de derecha o izquierda. Pongamos el gobierno de Brasil, que es de derecha, pero está financiado también por las empresas chinas, rusas. O sea, no hay ideología y están destruyendo, contaminando y permitiendo que la minería ilegal
pongo ese ejemplo que es la Amazonía más grande, la de Brasil. Pero si nos vamos a Colombia, igual, si nos vamos a Venezuela es igual. O sea, no distingue ideología ni partido político, todos están viendo la Amazonía como un negocio, como una forma de salir de la crisis económica, deforestando, contaminando, y seguimos siendo, o sea, todo el oro, todos los minerales estratégicos, el petróleo sale de la Amazonía, va a los países desarrollados y dejan la contaminación, dejan la miseria, dejan a nuestras comunidades sin medicina, sin garantías mínimas para los pueblos. Entonces, yo creo que con esta parte te voy a poner un ejemplo. Hace 12 horas yo estoy saliendo de un juicio aquí en Ecuador. Antonio Vargas, uno de los líderes históricos del movimiento indígena de aquí, de la CONAIE, de la CONFENIAE. Es un caso más de los miles de casos que está pasando en Brasil, en Colombia, en Perú. Está en la cárcel por la defensa del territorio, la defensa de los pueblos, por el autogobierno. Y bueno, soy parte del juicio como COICA. Y la primera imagen cuando tú llegas a un juicio es que la justicia ordinaria romana dice, ¿qué hace ese emplumado aquí? O sea, ¿por qué ustedes son distintos? O sea, ¿por qué ustedes dicen que hablan otro idioma? O sea, todavía en pleno siglo XXI, todavía somos extraños en nuestra propia tierra para ese otro gobierno, para ese gobierno que hace 200 años se liberó de España o de Portugal, pero no respeta a los originarios. Entonces, para ello, la justicia romana es la que vale. No importa el convenio 169, no importa que la Constitución de Ecuador es plurinacional e intercultural, sino que prevalece la justicia romana, la justicia que no es ni de nosotros, no es ni siquiera de este continente. Entonces, ese es un ejemplo que pasó hace muy poco y está en la cárcel y estamos luchando para que sea juzgado según el convenio 169, que tenga la oportunidad de ser juzgado en su territorio, bajo también, o sea, nuestra propia justicia indígena. Entonces, ese es un ejemplo también de la crisis. O sea, nosotros, ¿qué está pasando en este momento? Nosotros dando la vida para que no se contamine, dando la vida para que no se tumben los árboles. ¿Cuántos no han sido asesinados? Están en la cárcel. Y la respuesta es cárcel, asesinato. Y la respuesta es la reactivación económica. Todos nuestros países en este momento, la reactivación económica es más lotes petroleros, más minería, y tú no oyes ningún programa de reforestación, de conservación, de valoración de la economía indígena. No oyes por ningún programa de gobierno. Entonces, realmente estamos en una crisis de no retorno cultural, económico, político, pero aquí estamos, no nos vamos a callar y vamos a seguir proponiendo y protestando también. Bueno, muito bom, Gregório. É bem interessante isso, porque ao mesmo tempo que nós temos todo esse processo de agressão e ameaças, como você está colocando, nós temos uma parte dessas mesmas forças falando em bioeconomia, em desenvolvimento sustentável, em uso das soluções da natureza. Adriana, se você quer complementar um pouco na linha que Gregório estava falando, mas gostaria de abrir um pouco essa questão das soluções e de novo, desse paradoxo. Muita ameaça, como o Gregório colocou, mas também colocando sobre os povos indígenas a missão e a tarefa de salvar a Amazônia, de trazer a solução bioeconômica e assim por diante. Ou seja, é muito estranho esse mundo que nós vivemos e o mundo amazônico. Eu queria que você explorasse um pouco esse ponto e a partir do gancho de Gregório.
Sim, Paulo, é uma grande contradição, né? Digamos, pelo menos do ponto de vista do discurso e de como as coisas vêm sendo debatidas no âmbito global. Mas, na verdade, acho que a gente tem que reconhecer, e o Gregório traz isso muito evidente, né? Que aquilo que são desafios que para muitos parecem novos, porque as pessoas estão conhecendo e tomando atenção agora, porque a comunicação e a tecnologia permite que as informações cheguem, né? Ou porque as mudanças climáticas estão batendo na porta de muitos grupos sociais mundo afora, tem a ver, então essa pressão, essas ameaças, né, que aparecem para nós como uma coisa nova, são as ameaças vividas pelos povos indígenas desde sempre, desde do processo colonial, né? E aí a gente tem essa situação que é muito curiosa da arrogância, digamos, da nossa sociedade, né, de entender um problema e buscar uma solução tentando reinventar coisas que já fazem parte da realidade dos povos indígenas há séculos. E, para mim, eu acho que um pouco a ideia da bioeconomia tem muito a ver com isso, né? Eu acredito que a economia, a partir da floresta em pé, a partir do uso da biodiversidade, pode sim ser um caminho para o futuro. Mas ela não pode ser a bioeconomia que vai ser feita dentro dos laboratórios, né? Que vai tentar reproduzir o valor que a biodiversidade tem fora da floresta, fora de onde a biodiversidade está. Então, essa contradição a gente precisa resolver, porque o que os povos indígenas nos trazem é muito conhecimento, é uma diversidade de repertório e de possibilidades que não precisa ser reinventada pela ciência moderna, né? Ela precisa ser primeiramente respeitada e apoiada para então se poder pensar em qualquer outra economia, né, que venha daí. A reinvenção, digamos, de uma bioeconomia, né, que não reconhece que quem mantém a floresta em pé são os povos e comunidades tradicionais, ela só vai ser um redesenho do mesmo problema que a gente tem hoje, né? Então, eu acho que essa contradição, por exemplo, ela aparece muito fortemente na Convenção de Mudanças Climáticas, porque a convenção já reconhece a importância da floresta tropical para o balanço climático global, já reconhece a importância dos povos indígenas na conservação da floresta, porém continua chamando os povos indígenas a responder às perguntas feitas por aqueles governos e setores econômicos que criaram o problema até aqui. E o que nós precisamos é de ouvir a perspectiva indígena e passar a rever a nossa construção de soluções a partir desse conhecimento que é milenar, que é um conhecimento do uso sustentável da floresta. Querer reinventar o uso sustentável da floresta de uma outra maneira, né, apropriada e desenhada a partir da nossa ciência, não faz o menor sentido. Tudo que a ciência até hoje conseguiu aferir, ela aferiu reconhecendo que são as formas de manejo tradicional dos povos indígenas, que são a melhor maneira de se manter a floresta em pé. Então, e o que a gente tem hoje, lamentavelmente, a gente ainda é obrigado a fazer esse debate subordinado a determinações, né, de interesses econômicos e políticos desses que criminalizam a defesa dos territórios, que ameaçam as comunidades. Então, a gente vê as mesmas empresas que muitas vezes estão no território ameaçando, né, com interesses minerários, com interesses de exploração de recursos dentro dos territórios indígenas, né, com discursos de responsabilidade socioambiental e de compromisso climático, como se fosse possível você ter posturas tão distintas assim. E a gente precisa diminuir essas distâncias, colocar o conhecimento e a defesa dos territórios indígenas
como eixo central de qualquer perspectiva de futuro para a Amazônia. É preciso fazer essa mudança de compreensão, e acho que esse é um trabalho no qual nós todos temos que nos esforçar coletivamente, porque só aí a gente vai conseguir, de fato, que a bioeconomia seja uma solução, né? Que a construção de alternativas venha no sentido de uma Amazônia mais justa, né? Como a gente espera. Então, acho que são grandes desafios, mas a luta dos povos indígenas ela nos dá muitas chaves, né? Para seguir nessa perspectiva. É preciso abrir mão um pouco de uma arrogância de quem acha que precisa reinventar tudo, né? Ótimo, Adriana. Excelente. E isso, escutando agora nesse ponto, você, Adriana, e Gregório também, você tem uma situação em que, e isso está inclusive no painel científico da Amazônia, para quem não sabe, esse é um grande relatório, eu chamo de um grande mapeamento do passado, do presente e do futuro da Amazônia, nas várias dimensões, a ambiental, a social, a geológica, a climática e assim por diante. E esse estudo, que envolve mais de 200 pesquisadores, na qual o Gregório é parte, a Adriana é parte desse esforço, a gente fala nesse conhecimento tradicional indígena como uma peça-chave no processo de construção de um novo horizonte para a Amazônia, que não seja aquele voltado, como você, Adriana, estava dizendo, a mais do mesmo, vamos dizer assim, olhando um mundo talvez da década de 40 e 50. Né? E eu vou puxar algumas perguntas que já estão chegando aqui. Talvez parte desse problema que você, Adriana e Gregório também descreveu, talvez seja essa distância muito grande entre dois mundos desconectados, que é o mundo urbano e o mundo rural. Hoje, na Amazônia, e eu acho que Gregório vai confirmar isso na Amazônia brasileira, mas nas outras Amazônias dos outros países amazônicos, a maior parte da população está nas cidades. Né? Elas moram, elas habitam as cidades, são urbanas. Vocês acham que esse não reconhecimento de direitos básicos, como muito bem o Gregório no início defendeu, a falta de inclusão do conhecimento tradicional e ancestral na tomada de decisões, inclusive da ciência indígena, é porque as pessoas não conhecem o mundo indígena e o papel importante que esses povos têm para o futuro da região ou da humanidade, vamos dizer assim, ou é outro caminho? Porque é difícil imaginar. Eu sempre lembro, só para terminar aqui, eu sempre lembro da questão do fogo, Adriana, na Amazônia. O Gregório deve lembrar disso. O desmatamento parece que entra na cabeça das pessoas urbanas quando a fumaça do desmatamento atinge essas pessoas nas cidades e elas têm que ir para o hospital. Então, essa desconexão, Gregório, entre o mundo urbano e o mundo indígena é uma explicação de parte dessas ameaças e desse não reconhecimento, como a Marta coloca aqui, a falta de reconhecimento dos estados, dessa pluralidade, da diversidade histórica e cultural dos povos indígenas, né, e que cria problema no reconhecimento desses saberes. Será que é essa a distância entre esses dois mundos, urbano e rural? O que você acha, Adriana? Depois eu pergunto para Gregório. Olha, é difícil responder essa sua questão, Paulo. Acho que são muitas coisas, né? Eu acho que, primeiro, até a discussão sobre o que é urbano e rural na Amazônia, pelo menos na Amazônia brasileira, ela é um debate super interessante, porque, na verdade, a gente tem grandes capitais na Amazônia que concentram uma população enorme, né? E pequenas cidades que, em muitos lugares do mundo, sequer seriam reconhecidas como áreas urbanas, tendo em vista a fragilidade dos equipamentos urbanos de atendimento das necessidades das pessoas. Então, acho que é importante, no caso da Amazônia, a gente entender
que você tem uma grande concentração, né, nas capitais, pelo menos no caso do Brasil. E em muitas cidades você tem uma presença indígena nas cidades que é muito significativa, né? Que dialogam muito com a vida urbana mesmo das cidades. Mas, de fato, eu acho que esse é um elemento interessante que ele tem a ver com um certo desconhecimento da realidade, né? Ele dialoga com um desconhecimento da realidade das pessoas. Ele enfrenta o desafio de trazer um debate sobre a questão urbana para um debate global sobre a Amazônia, que muitas vezes é pautado na ideia de que nós temos que defender a Amazônia intocada, né? Então, o debate internacional sobre a Amazônia ele vem muito nessa perspectiva da floresta nativa intocada, que é totalmente contraditória com aquilo que se conhece da ocupação humana da Amazônia, né, que se conhece hoje da ocupação humana e da presença, né, dessas centenas de povos espalhados. Mas eu não acho que a gente possa desconsiderar que uma maior parte dos problemas que a gente vivencia hoje na Amazônia, né, com projetos que são de infraestrutura e de desenvolvimento pautados de fora para dentro e numa perspectiva que pressupõe a retirada da floresta, com a ilegalidade, com o negacionismo, né, tanto climático quanto em relação à importância ambiental como um todo, e o negacionismo também da negação dos direitos, né, que, de uma certa forma, pauta toda uma política com uma agressividade de interesse econômico que não haveria argumento, né, para se contrapor. A gente sabe que, muitas vezes, quando a gente está debatendo legislações, propostas para a Amazônia, não é uma questão de argumento, né? É uma questão de você lidar com interesses econômicos que são tão díspares que é muito difícil você conseguir enfrentar. E essa, eu acho que, para mim, é uma das coisas mais significativas que eu vejo no nosso debate das políticas para a Amazônia, é que nós somos obrigados a justificar como fazer a conservação e a manutenção da floresta na perspectiva do que poderia ser um ganho econômico com a supressão da floresta, né? Sem que haja um espaço para você trazer o valor que a floresta tem, né, nas suas múltiplas dimensões. Então, eu acho que o nosso grande problema ele é o enfrentamento dos interesses díspares, né, e de fortes interesses econômicos que se colocam como mais relevantes do que o interesse da conservação. Informação pode ajudar a diminuir essa assimetria, pode ajudar a dar mais elementos para que a sociedade se mobilize para defender a floresta? Pode, mas a luta sempre vai ser uma luta, digamos, de cunho econômico e contra uma lógica exploratória, né, que é uma lógica colonial, que é uma lógica que não é pensada na perspectiva do desenvolvimento da própria Amazônia. Excelente. Gregório, seus pensamentos sobre isso. Será que é a distância do mundo urbano ou das decisões feitas no âmbito urbano, que é um pouco o que a Adriana vem trazendo, em que não incorpora saberes ancestrais, não incorpora saberes locais, transgeracionais, vamos dizer assim, que são vários saberes na Amazônia, e que faz com que várias dessas decisões sejam equivocadas. Eu ainda vou trazer aqui a pergunta da Thaís, em que, como, Gregório, você vê que as legislações nacionais, né, os estados, poderiam, se é que podem, trazer algum tipo de solução para esse reconhecimento do papel dos povos indígenas, dos direitos dos povos indígenas. Portanto, queria escutar você, Gregório. Estamos em mundos separados, indígenas de um lado, urbanos dos outros, e deixando com os urbanos as decisões por todos?
Bueno, yo siento que ese debate ya se le acabó el tiempo. Si no hacemos nada ahorita, dejando las diferencias, si yo soy campesino, si soy afrodescendiente, si soy multimillonario, si estoy en la NASA, si estoy en el panel científico, si soy asesor del Papa, soy el Papa Francisco, o sea, si soy musulmán, si soy indígena, si soy católico, si seguimos así, pasaremos a la historia como el animal que somos, que estamos destruyendo el planeta, irracionales. O sea, nosotros estamos preocupados por la irracionalidad de los gobiernos, de los bancos, de las instituciones. O sea, pareciera que no están viendo la magnitud del problema en que estamos. Entonces somos abogados, somos científicos, somos indígenas, entonces cada quien que resuelva su problema. Entonces, yo veo que hay poco tiempo. Ahorita tenemos que hablar y hacer. Los indígenas hemos demostrado eso en toda la historia. Hoy todavía seguimos sacrificando nuestra vida por el agua y por el aire, porque el 80% de los alimentos del ser humano vienen de la tierra. Es increíble cómo la estamos matando a la tierra. Si de ahí viene nuestro alimento. Es increíble cómo estamos contaminando el aire si ese es el que respiramos. Es increíble cómo estamos contaminando los que nos da la vida. Lo estamos destruyendo. Entonces, si no hay un nuevo acuerdo en este momento, un nuevo acuerdo en esa COP26, ahorita en el Congreso Mundial de Área Protegida, cuando se reúnen los gobiernos, si siguen mintiendo, si se siguen mintiendo, si siguen mintiendo la humanidad, que la solución es una máquina que va a fabricar aire. No conozco una máquina que fabrique aire, no conozco una máquina que fabrique la tierra, no conozco una máquina que fabrique agua limpia, pura, en grandes cantidades. Hay gente que está muriendo sin alimentos, sin agua. Entonces, yo creo, nosotros, por ejemplo, no estamos de acuerdo en lo que están diciendo por allí, de que hay que salvar solo el 30% del planeta, de la Tierra. Nosotros decimos el 80%. Y no tiene que ser en 2030, tiene que ser antes, 2025. Si es verdad que somos responsables. Entonces, estos debates, yo he tenido oportunidad de hablar con Pablo, que es científico. Tú no te escapas de esto, Pablo. Tú eres un científico grande. Con Adriana, he tenido la oportunidad de hablar con el Papa Francisco, he tenido la oportunidad de hablar con Jeffrey Sachs, con Carlos Nobre, que está hablando de economía circular. Nosotros estamos diciendo, y mucha gente que está preocupada. Nosotros estamos diciendo, mira, no importa cómo se llame, circular, economía verde, ecológica, economía del bien común, esto de bioeconomía, no importa el nombre, ya no hay tiempo, lo que queremos es soluciones. Entonces, pero yo decía, está bien, estamos de acuerdo con la bioeconomía de Carlos. Yo le digo, bueno, pero eso tiene que tener también un rostro indígena, tiene que tener olor a territorio. O sea, una teoría científica es muy buena, pero si no se prueba en el territorio no tiene sentido. Nosotros ya no tenemos tiempo. O sea, hay mucho tiempo a lo mejor para hacer teoría, pero si eso no funciona en el territorio que todavía está vivo, porque tenemos mucha Amazonía, si no funciona ya, seguiremos cometiendo errores. Entonces, la economía indígena, como ustedes la quieran llamar, dicen que es trueque, que es economía de salvaje, igual dicen de la economía campesina, que es antidesarrollo, igual de la economía afrodescendiente, de las economías locales. Si siguen igual que dicen que nuestra ciencia es ciencia de salvaje, o sea, mientras eso siga así, nosotros será lo que seguiremos haciendo lo que estamos haciendo. Mientras no haya un diálogo con sinceridad y respeto y no haya un nuevo acuerdo de que tienen que reconocer nuestra ciencia, no es nuestra ciencia, es nuestro conocimiento milenario del bosque, nuestra economía de resistencia, porque es una economía de resistencia, la pueden llamar economía indígena, prácticas, orgánicas, como ustedes quieran, pero es nuestra economía. Entonces,
el sector privado, la economía transnacional, no quiere saber nada de eso. Entonces, no es posible que el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, los gobiernos más poderosos del planeta, si conocemos la historia, los noruegos, los romanos, los de Europa, eran salvajes hace 1000 años también, andaban como nosotros. Entonces ahora tienen poder, ahora tienen tecnología y no quieren saber nada de la economía indígena. Bueno, dejen de financiar a lo que ya está destruido. Ahorita yo oigo del GCF, no sé qué, los fondos verdes, solo financian lo que está destruido, lo que se quemó, solo financian lo que está contaminado, pero no financian los territorios indígenas mejor conservados. ¿Por qué no financian eso? ¿Por qué no financian y van allá y digan, bueno, sigan conservando, vamos a seguir apoyando? No lo están haciendo. Para conseguir un apoyo para cualquier comunidad, cualquier organización indígena, son miles y miles de auditorías y de papeles y le dan el dinero a los que tienen todos esos papeles y que nunca van al territorio. Entonces, eso tiene que cambiar. Y ahorita viene, por ejemplo, el Congreso Mundial de Áreas Protegidas. Pleno siglo XXI todavía no quieren reconocer a los territorios indígenas como territorio de conservación, son solamente áreas protegidas. Entonces, ¿cuándo van a reconocer nuestras prácticas de conservación? Como nos estamos diciendo que a nivel mundial se reconozcan los territorios indígenas como territorios intangibles, ahí no se puede hacer petróleo, ahí no se puede hacer minería. Los gobiernos deberían reconocer. Y lamentablemente nuestros gobiernos tienen todas las mejores leyes del mundo, las mejores leyes, vea las leyes de Brasil ambiental, la de cualquier país de Sudamérica, son las mejores del mundo, pero no se cumplen y dan permiso para el extractivismo, ahora en este momento. Cambian de nombre, Ministerio de Transición Ecológica, solo de nombre, Ministerio de Minería Ecológica, imagínate, hay un Ministerio de Minería Ecológica. Entonces, ¿qué esperanza hay con eso? Pero las órdenes vienen de Europa, de Estados Unidos, de las empresas, ya no vienen, no deciden nuestro gobierno. Ese es el problema. Muito bom, Gregório. Agradeço essa manifestação sincera e forte. Depois de ouvir você, Gregório e Adriana, e de todo o debate, acho que em uma boa parte do futuro desse planeta, seja do ponto de vista de um clima mais equilibrado, de uma diversidade maior de soluções, passa essencialmente por um definitivo reconhecimento dos direitos dos povos indígenas, não só a terra, mas os direitos amplos desses povos. Eu acho que tanto a pandemia de coronavírus quanto a questão de mudança climática nos mostra o quanto nós podemos ter um futuro um pouco melhor se nós atentarmos para esses direitos que devem ser respeitados, porque são direitos fundamentais, direitos seculares milenares. Me parece que essa é a chave de uma luta hoje, Gregório. A gente está indo para o fim da reunião, tem várias perguntas, mas eu queria deixar um tempo para vocês dois fecharem, começando com a Adriana e depois com a Gregório, para falar do quão importante é para todos nós, seja o urbano, seja o rural, o respeito aos povos originários, aos povos indígenas, às comunidades tradicionais, num mundo em aquecimento, em transformação, o quanto o respeito a esses direitos talvez seja o que eu chamo de um santo grau do futuro não só da Amazônia, mas do planeta como um todo. Queria deixar um pouco a fala de vocês no quão importante é a proteção e o reconhecimento desse direito e que ele se transforme em ações concretas
que valorizem, por exemplo, o modo de vida tradicional dos indígenas, que valorize o conhecimento ancestral dos indígenas para a construção de uma outra cidadania que não é a que está posta agora. Adriana, vou começar com você nesse tema, as suas últimas considerações, depois eu passo para o Gregório. Então, acho que isso dialoga um pouco com a pergunta da Thaís, né? É fundamental que a gente tenha legislações que respeitem, protejam os territórios indígenas, os territórios dos povos e comunidades tradicionais, que é de onde a gente vai poder reconstruir uma perspectiva da Amazônia. Isso é inevitável. No caso do Brasil, que há propostas de abertura das terras indígenas para mineração, é uma coisa inaceitável que se esteja discutindo isso, né? Nós temos que trabalhar numa perspectiva completamente distinta, e esses territórios, né, são reservas de conhecimento, de aprendizado, né, e não podem ser tratados como fonte de recursos para enriquecer poucos. E eu queria aproveitar esse último minuto só para mostrar para vocês aqui a mais nova publicação da Rede Amazônica de Informações, o Atlas Amazônia sob Pressão, que está disponível na internet, que está disponível, né, com as organizações membros da RASG, que contribui um pouco para dar essa leitura sobre o que é que nós temos da riqueza da Amazônia hoje e como ela está ameaçada exatamente por projetos que reproduzem, né, um modelo que é um modelo de acumulação, de exploração insustentável de recursos naturais e que não dialogam em nada com tudo aquilo que se falou aqui numa perspectiva de futuro, né, para o continente e para o planeta. Então, deixar aqui um pouco essa esperança de que a perspectiva, né, indígena possa inspirar as pessoas a pensar um futuro distinto, né, e que a gente tenha força para continuar nessa luta, dando a contribuição que é possível nesse momento para que a Amazônia não seja esse espaço, essa nova fronteira de desmatamento e destruição do mundo. E muito obrigado, Paulo, muito obrigado, Gregório, pela oportunidade de estar aqui com vocês também. Obrigado ao IPAM pelo convite. Obrigado, Adriana. Gregório, suas últimas palavras, sempre sábias, aqui, como a das né? Adriana. Bueno, me despido, hermanos y hermanas. Fuerza. Sigamos creyendo en el agua, en el aire, en el fuego, en la tierra. No dejemos de creer en eso, no dejemos de tener esperanza, pero sí le pediría a toda la humanidad, al que nos pueda oír, que luchemos por ser ciudadanos más responsables con la naturaleza, porque tenemos que ser responsables con nuestros hijos, con nuestros nietos. No podemos entregarles un mundo como está en este momento, a punto de no retorno. Y finalmente, que oigan al Papa Francisco, que dijo hace tiempo que destruir la naturaleza es un pecado ecológico. A los millones de católicos que oigan eso, que cumplan. Pero también, ojalá el Tribunal Penal Internacional, la Corte de la Haya, apruebe el delito de ecocidio. Si se aprueba el delito de ecocidio, van a haber muchos criminales del ambiente. Así como hubo criminales de guerra, ellos también son criminales contra la humanidad. Lo que están destruyendo, lo que están financiando la destrucción de la selva amazónica son criminales de guerra también. Y ojalá se apruebe el delito de etnocidio que se está cometiendo en este momento contra los pueblos indígenas. Sin vacuna, sin garantías procesales de la justicia, invadidos sus territorios, asesinados los defensores de los territorios indígenas. Um abraço e força. Gracias. Muito obrigado, Gregório e Adriana. Com essas palavras finais, eu encerro talvez um dos eventos do Amazoniar que mais emocionaram as pessoas, e agradeço bastante. Para aqueles que ainda querem acompanhar que estão acompanhando o Amazoniar, os ciclos, nós teremos um próximo ciclo, obviamente, novamente a Amazônia é o centro,
mas abordando a questão cultural, especialmente envolvendo jovens. Vamos ter aí uma série de eventos que envolvem a cultura, não só indígena, mas outras, músicas, contos, histórias. Então, será um ciclo de 4 a 5 episódios que a gente deve iniciar em breve. Não deixa de seguir o Amazoniar aí nas mídias sociais. Agradeço novamente e imensamente a Adriana e Gregório. É excelente ter pessoas como vocês cuidando da gente. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Obrigado aos intérpretes pelo ótimo trabalho também. Fernanda, Juan e Rodrigo.